Na lição da Escola Sabatina desta semana, a gente vai estudar o capítulo 11 de João. Lá nós vamos encontrar mais um milagre de Jesus. Só que esse é um milagre um pouco diferenciado. No capítulo 11 de João, nós vemos o milagre em Betânia, que foi o milagre da ressurreição de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria eram irmãos e eles eram amigos de Jesus. Eram pessoas que gostavam de Jesus, que amavam a Jesus e que Jesus também os amava. E eles gostavam de estar perto de Jesus. Inclusive, como você sabe, Jesus ele não tinha uma casa assim para ficar. Então, ele dependia de seus discípulos, de seus amigos, da hospitalidade deles para se hospedar. E a casa de Lázaro, Marta e Maria era uma casa que Jesus gostava muito de ficar. Um lar pacífico. É interessante a gente notar isso porque Lázaro, Marta e Maria estavam com Jesus em momentos difíceis. Quando Jesus precisava de um local em que ele pudesse ficar seguro, em que ele pudesse ficar tranquilo, em um ambiente pacífico, ele ia para a casa deles. Mas algo aconteceu com Lázaro. Lázaro adoeceu. E eles mandaram um mensageiro para Jesus para que avisasse Jesus de que Lázaro estava doente. Jesus recebeu a notícia, porém, ele não foi atender imediatamente. Já imaginou a aflição, a angústia das irmãs de Lázaro ao ver que aquele que era o melhor amigo delas e que era a pessoa que poderia fazer algo por eles, que poderia fazer um milagre, não estava lá naquele momento? Com certeza deve ter sido bem difícil. A gente nota isso até mesmo ao decorrer da leitura ali de João 11. Jesus ainda demorou 2 dias onde ele estava. Depois Jesus avisou seus discípulos que ele iria para lá. Os discípulos não gostaram muito da ideia, né? Ficaram com medo de Jesus morrer lá. Então lá no versículo 11 nós vemos uma declaração de Jesus bem interessante. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos acharam, não, né? Se tá dormindo, então ele tá seguro, ele tá bem. E então Jesus teve que dizer claramente que na verdade ele não estava falando do descanso do sono, ele estava falando da morte. Essa é uma comparação bem interessante que Jesus faz, e não somente Jesus, né, mas Paulo também fez essa declaração mais pra frente, mas é a declaração de que a morte é como um sono. Então Jesus estava firme de ir visitar Lázaro, e os seus discípulos foram com Jesus, decidiram ir e morrer com Jesus. É importante a gente notar algumas coisas que são interessantes nessa história. A primeira delas é que Betânia ficava próximo de Jerusalém. Essa situação com Lázaro aconteceu há poucos dias antes da Páscoa. E por a Páscoa ser um evento muito importante entre os judeus, com certeza eles estavam em um momento bem movimentado, porque faltava pouco para a Páscoa. Inclusive, anota aí, essa era a Páscoa em que Jesus morreu. Sabe por que isso é tão importante a gente saber? Olha lá no versículo 4. Ao receber a notícia de que Lázaro estava enfermo, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Mais uma prova de que Jesus era o Filho de Deus. Aqui Jesus fala, né, que essa enfermidade não era para a morte, mas Lázaro acabou morrendo. Só que quando Lázaro morreu, ele não permaneceu morto por muitos dias. E ele acabou sendo ressuscitado por Jesus. Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas antes de Lázaro. Só que nos outros milagres de ressurreição que Jesus fez, não tinha se passado tanto tempo quanto o tempo de morte que Lázaro passou. Há um debate para saber quanto tempo que é o tempo em que podemos afirmar que a pessoa realmente morreu. Antigamente eles colocavam um espelho perto do nariz da pessoa para ver se saía a respiração, né? Se ficava abafado o espelho. Também faziam cócegas na pessoa, no corpo da pessoa, para ver se ela reagia. E se essas coisas não aconteciam, então poderia-se dizer que a pessoa morreu. Mas atualmente, a ciência, ela considera que a pessoa ela morrer quando o coração para de bater. Muitas pessoas poderiam ter alegado de que as outras ressurreições que Jesus fez, eles não estavam realmente mortos. Apesar de nós sabermos que estavam sim. Mas na ressurreição de Lázaro, por ele ter ficado 4 dias morto, 4 dias na sepultura, então seria muito mais difícil para os judeus que presenciaram o milagre, assim como outros presenciaram os outros milagres de Jesus de ressurreição. Mas nesse milagre em específico, eles não poderiam argumentar de que Lázaro não estava morto, afinal ele estava morto há 4 dias. Quando Marta soube que Jesus estava próximo, saiu ao encontro de Jesus. Disse a ele que se ele estivesse lá naquele momento tão difícil, Lázaro não teria morrido. Agora pensa só, Marta, Maria e Lázaro estavam com Jesus em momentos tão difíceis, mas Jesus não estava com eles no momento em que eles estavam passando por aquilo, no momento da morte de Lázaro. Ela deve ter ficado muito aflita por isso.
E aí está mais uma lição que a gente tira disso. Porque muitas vezes a gente vai achar que Deus ele não está com a gente em momentos difíceis. Mas é porque ele tem algo melhor preparado pra gente. Não quer dizer que Deus não esteja com a gente, ele está sim. Só que ele está preparando algo melhor. Assim como ele estava preparando algo melhor para aquela família. Afinal, se Jesus tivesse feito um milagre naquele momento em que Lázaro estava doente, não teria sido esse grande milagre igual aconteceu, né? Uma ressurreição é um milagre ainda maior do que uma cura de uma doença. Então, se você está passando por um momento difícil e sente que Deus não está com você, sente que você está sozinho, saiba que você não está sozinho e que Deus tem algo preparado para você, algo ainda melhor do que você imagina. E então, Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aqui, é claro que ele falava também da ressurreição de Lázaro, mas nós sabemos que Lázaro, depois da ressurreição dele, ele acabou morrendo de novo, né? Lázaro não está vivo até hoje. Mas quando Jesus voltar, ele irá ressuscitar Lázaro novamente. E então ele terá a vida eterna. Depois de Marta ter encontrado com Jesus, Maria foi ao encontro de Jesus. Quando Maria foi até Jesus, ela estava chorando muito e os judeus foram junto com ela para verem o que ela iria fazer. Ela disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, Marta, criam muito em Jesus, mas elas não imaginavam que ele iria fazer algo muito melhor por elas. E quando Jesus viu Maria chorando e viu os judeus também que a acompanhavam chorando, Jesus chorou. Isso é muito impactante na Bíblia. Afinal, a gente vê poucos momentos em que a Bíblia fala que Jesus chorou. O sofrimento daquelas pessoas, a angústia, a tristeza, o pecado, a morte, o que a morte fazia com as pessoas, o quanto muitas delas deixavam até mesmo de crer de que ele podia ressuscitar, que ele podia ainda fazer alguma coisa. Só que sabe o que foi o mais impactante de tudo isso e por que Jesus chorou? Porque essas mesmas pessoas, no caso os judeus, que estavam chorando porque Lázaro tinha morrido, eram as mesmas pessoas que iriam, depois da ressurreição de Lázaro, tentar matá-lo. Não somente ele, mas também tentariam matar Jesus. Às vezes o exterior parece tão contrito, tão triste, mas o interior está longe de Deus. Era o caso de muitos daqueles judeus. Eles pareciam tristes com a morte, eles estavam tristes, né, aparentemente com a morte de Lázaro. Mas eles não estavam com o coração em Deus, eles não estavam querendo saber daquele que poderia ressuscitar Lázaro. Jesus foi até o túmulo de Lázaro e ele pediu para que fosse retirado a pedra da entrada do túmulo. Marta ficou um pouco preocupada com isso porque Lázaro já cheirava mal, né, fazia 4 dias que ele tinha morrido. Mas Jesus, com muito amor, ao invés de ofender Marta, ele disse para ela: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E então, eles fizeram o que Jesus pediu. Tiraram a pedra da entrada do túmulo. Jesus fez uma oração honrando e agradecendo a Deus. E então, com a sua voz, ele disse: Lázaro, vem para fora. Alguns comentadores desse versículo, eles falam sobre algo muito interessante, que Jesus ele falou Lázaro. Porque se Jesus tivesse falado morto, vem para fora, talvez todos os mortos teriam ressuscitado. Afinal, o poder da palavra de Deus é muito grande. E ele ter falado Lázaro, vem para fora, era porque era para ser Lázaro mesmo para vir. É claro que Jesus tinha poder para ressuscitar todos os outros mortos, mas Jesus queria ressuscitar Lázaro. Essa foi mais uma demonstração do poder dele, foi mais uma demonstração de que ele era o Filho de Deus, portanto, ele era o próprio Deus. Lázaro saiu todo enfaixado. Jesus falou para tirarem as faixas dele e deixasse ir. Que coisa impactante, não é mesmo? Que milagre impactante, a ressurreição de alguém. Muitos judeus que não criam em Jesus começaram a crer nele, e muitos outros, como eu disse lá naquela parte de Jesus chorou, planejaram a morte dele e de Lázaro. Uma coisa muito interessante que eu não posso deixar de comentar é que Lázaro, ao sair do túmulo, ele não começou a dizer o que ele viu no mundo dos mortos, como se existisse um mundo dos mortos, assim como o Hades, assim como aquele mundo grego que a gente viu. Lembra da lição que falava sobre o Hades e o mundo grego? Umas crenças que as pessoas têm de que existe um lugar onde a alma fica. Por exemplo, o Hades, outras acreditam no céu, outras acreditam no inferno, sabe? Lázaro não começou a falar: nossa, eu vi isso no mundo dos mortos, eu vi isso no céu, eu vi isso no inferno. Ele não
disse isso porque ele estava dormindo, ele estava morto, ele não tinha visto nada, ele estava inconsciente. Por isso que a gente não vê nenhum relato do que aconteceu após a morte, de que a pessoa estava vagando, que ela viu alguma coisa, e nenhuma ressurreição. Uma coisa bem interessante também é que a parábola do rico e Lázaro, a gente vai estudar sobre essa parábola mais pra frente, é a única parábola em que Jesus usa um nome próprio. Ele predisse que o rico, que representava os fariseus, não se arrependeria mesmo que alguém chamado Lázaro ressuscitasse dentre os mortos. E foi bem isso mesmo que aconteceu, né? Muitos judeus não creram em Jesus, mesmo Lázaro ressuscitando. Eles viram, não era algo que eles só estavam ouvindo falar, era algo que eles viram com os próprios olhos. Como eu disse, estava muito perto da Páscoa, naquele momento em que Jesus ele seria morto, em que haveria o sacrifício de Jesus. Esse momento foi importante para provar mais uma vez que Jesus era o Filho de Deus e, além disso, para mostrar o que ele poderia fazer. É por isso que, se você perdeu alguém em algum momento da sua vida e que você sente falta dessa pessoa, mesmo que hoje ela esteja dormindo, Jesus tem poder para ressuscitar essa pessoa quando ele voltar. E não vai ser uma ressurreição como aconteceu com Lázaro, em que ele ressuscitou, mas depois morreu. Vai ser uma ressurreição eterna, da vida eterna, para todos aqueles que creem em Jesus e aceitam a Jesus. Será você aqueles judeus que não creram em Jesus e desejaram a morte dele? Ou será você aqueles judeus que creram em Jesus? Quem será você diante da promessa do versículo 25? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus venceu a morte. E a sua palavra tem poder para fazer qualquer coisa. Tanto na sua vida terrena aqui, quanto para ressuscitar os mortos salvos nele. Que grande esperança, não é mesmo? É por isso que eu te convido a orar junto comigo agora, agradecendo ao Senhor por essa esperança. Senhor, muito obrigada por essa esperança. Muito obrigada por aquilo que o Senhor fez e por aquilo que temos registrado em Tua Palavra. Que nós possamos crer todos os dias de nossa vida em Ti. Que nós possamos confiar de que o Senhor tem poder, mesmo que a gente se sinta sozinhos, que a gente possa confiar de que o Senhor tem algo melhor preparado para nós. Em nome de Jesus, amém. E é isso, eu espero você na próxima lição, a lição número 7.